Olá, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês. Sou o pastor Anderson e quero convidar você a se inscrever no nosso canal, também deixar o seu like neste vídeo. Quero convidar você a participar conosco dessa série de estudos sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu creio que muito vai edificar a sua vida esses estudos que nós estaremos postando aqui no nosso canal. E neste primeiro estudo nós estaremos trabalhando, ministrando sobre a personalidade do Espírito Santo. Por que trabalhar sobre este tema, estudar sobre este tema? Porque vivemos dias em que muitas pessoas distorcem os ensinos verdadeiros da palavra de Deus. Há pessoas e grupos que creem que o Espírito Santo ele não é uma pessoa. Alguns pregam, ensinam que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, é uma energia. Então o objetivo desse estudo é provar na Escritura Sagrada que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Jesus é, e o Pai, Criador de todas as coisas, também é uma pessoa. Então vamos lá, eu quero convidar você a participar, acompanhando aí esse estudo no nosso slide, que foi preparado com carinho para a sua edificação espiritual. Então, como já falamos, o Espírito Santo não é uma força ou energia cósmica ou uma personificação do poder de Deus. Ele é uma pessoa, e a Escritura Sagrada deixa isso bem clara, Ele é a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia aponta essa realidade, quando nós a lemos, estudamos a palavra de Deus. O Espírito Santo não é apenas uma pessoa, ele é também Deus, assim como Jesus é Deus, assim como nosso Deus, Criador de todas as coisas, o Deus Criador. Então trabalhamos isso dentro da Trindade, três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dando sequência aqui, o que é uma personalidade? Personalidade quer dizer qualidade ou fato de ser uma pessoa. E a personalidade do Espírito Santo é uma pessoa, é de fato descrito na Bíblia, tanto quanto a personalidade do Pai e do Filho. Quando o homem nega essa verdade, fica evidente que há uma cegueira satânica, maligna. Então toda pessoa que vai de encontro os ensinos das Escrituras Sagradas, de certa forma, essa pessoa está cega espiritualmente, precisa ter os seus olhos abertos, justamente pela ação sobrenatural do Espírito Santo. E continuando aqui, nós podemos ver que o Espírito Santo possui atributos pessoais, A gente vê em Romanos capítulo 8, versículo 27 e outros textos, que ele é um ser inteligente, ele tem sua mente, tem emoções, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 30. Romanos capítulo 15, versículo 30 vai dizer que ele ama. O Espírito Santo tem vontade própria, conforme está em Atos capítulo 16, versículo 6 até o versículo 11. Atos 13, versículo 2 também nos traz essa verdade, O Espírito Santo também convence do pecado. Está escrito em João capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e também do juízo. O Espírito Santo também guia os crentes à verdade, conforme está em João capítulo 16, versículo 13. O Espírito Santo realiza milagres. Você pode acompanhar isso aí na sua Bíblia em Atos capítulo 8, versículo 39. O Espírito Santo também intercede pelos crentes, conforme Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8, versículo 26. Vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo ele possui atributos pessoais, inteligente, emoções, vontade própria, convence, guia os crentes, intercede pelos crentes, O Espírito Santo também recebe atribuições que somente uma pessoa poderia receber. Você pode acompanhar em vários textos da Escritura Sagrada. Ele pode e deve ser obedecido, conforme está em Atos capítulo 10, versículo 19 até o versículo 21, Pode também se mentir ao Espírito Santo, e a gente entra com aquele fato, tão assim maravilhoso na Escritura Sagrada, que foi o caso entre Ananias e Safira, que mentiram não somente a Pedro, mas mentiram o Espírito Santo, o próprio Deus. Ele pode ser resistido, como Atos capítulo 7, versículo 51 nos mostra, que o Espírito Santo ele pode ser resistido.
ele pode ser entristecido, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30, que vai dizer para nós: não entristeçais o Espírito Santo. Ele pode também ser ultrajado. Você pode acompanhar isso em Hebreus capítulo 10, versículo 29. O que mais? O Espírito Santo, né, assim como um diretor, um gerente ou um comandante, ele delega, ele comissiona, ele envia aqueles por eles que são habitados, né? No verso, né, de Atos capítulo 10, versículo 13 e 4, nós a gente vê o Espírito Santo delegando, né, agindo, comissionando, dirigindo a igreja em Atos dos Apóstolos. Em Atos capítulo 13, versículo 4, a gente encontra escrito, né, e assim estes enviados pelo Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo está enviando, né, está comissionando. Desceram a Seleucia e dali navegaram para o Chipre, né? Fala-se do envio de Saulo e Barnabé para Seleucia, cidade portuária do mar Mediterrâneo. O Espírito Santo se relaciona de modo pessoal com outras pessoas. Atos 15, versículo 28, você vê o relacionamento da pessoa do Espírito Santo para com os apóstolos. A gente vê também durante o ministério terreno do nosso Senhor Jesus, se relacionando com o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 16, versículo 13 e também no versículo 14. O Espírito Santo possui nomes divinos. Você pode acompanhar em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, dizendo que o Espírito de Deus, né, Espírito de Cristo, Atos 16, versículo 7, Romanos 8, versículo 9. O que mais a gente pode ver? O Espírito Santo também possui atributos divinos, né? Os 3 atributos aí, né, divinos: a onisciência, né, sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas; onipresença, o Espírito Santo é onipresente, né? Pode lembrar o Salmo 139, versículo 7, onde o salmista se pega se perguntando: para onde me ausentarei do teu Espírito? Se eu suba a teus céus, lá estás; se eu desço o teu abismo, lá também estás. O Espírito Santo também ele é onipotente, conforme está registrado em Jó, capítulo 33, versículo 4, e Salmo de número 104, versículo 30. O Espírito Santo realiza a obra divina, né? Ele foi o autor da concepção virginal, Lucas capítulo 1, versículo 35. Ele é chamado Deus em Atos capítulo 5, versículo 3, 4 e 9. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Ele é chamado também de Adonai. Ele está associado ao Pai e ao Filho no mesmo nível de igualdade, né? Nós observamos isso em Mateus capítulo 28, versículo 19. Você pode também ler 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Você vai ver que ele está associado tanto ao Pai como ao Filho no mesmo nível de igualdade. O Espírito de Deus são dadas, as obras de Deus, melhor dizendo, né, as obras de Deus são dadas ao Espírito Santo. A gente observa na criação, você pode ver que o Espírito Santo, né, na criação, a sua ação sobrenatural da criação, Jó capítulo 33, versículo 4. Também o texto de Gênesis que diz que o Espírito de Deus pairava, né, sobre a face das águas ali na criação. Mateus capítulo 1, versículo 18, na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. A regeneração, né? João capítulo 3, versículo 18, e também na ressurreição e a inspiração da palavra de Deus. Pedro vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito de Deus, não é isso? O que mais? O Espírito Santo é uma pessoa, né? E a gente vê, né, a gente pode observar o uso do pronome neutro no grego, né, com referência ao Espírito Santo, fez-se uso do pronome no masculino, embora no grego apareça o gênero neutro. Veja o que está escrito em João capítulo 16, versículo 14. Vai dizer que ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, ele quem? A pessoa do Espírito Santo. O termo consolador também significa o quê? Uma pessoa, conforme está escrito em João capítulo 16, versículo 7, que está escrito: porém vos digo a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, olha o que Jesus está dizendo, o Consolador não virá para vós. Veja que seu nome está mencionado em conexão com outras pessoas que indicam o quê? A sua personalidade.
em conexão também com os outros crentes, né? Porque pareceu bem aos apóstolos e ao Espírito e a nós não vos impor maior encargo, senão essas coisas necessárias, conforme está escrito em Atos capítulo 15, no versículo 28. Então pareceu bem quem? Ao Espírito Santo não impor maior encargo, né, sobre a vida dos discípulos naqueles dias. Em conexão com o Pai e com o Filho, a gente vê essa conexão do Espírito Santo aí com o Pai, né? Você vê que está totalmente interligado Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vê e observa isso em Mateus capítulo 28, versículo 19, né? Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na bênção também apostólica, né, em 1 Coríntios capítulo 13, que vai dizer, mas a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com quem? Com o Espírito Santo, né? Então você vê, né, que está em conexão Pai, Filho e também a pessoa do Espírito Santo. Dando continuidade, o Espírito Santo pratica atos próprios de uma pessoa. Você vai reparar em Gênesis capítulo 3, versículo 3, em que está escrito, então disse o Senhor, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Então contender, uma força ativa não tem essa capacidade, né, de contender, de convencer, de ensinar, né, mas somente uma pessoa. E Lucas capítulo 12, versículo 12 vai dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convém a falar. Então o Espírito Santo está contendendo, pode ser contendido e também ensina, né? E aí outros textos que você pode acompanhar essas verdades, Romanos capítulo 8, versículo 11, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Que mais? O Espírito Santo é atingido por atos alheios como qualquer pessoa é. Por exemplo, Isaías 63, versículo 10, porém eles foram rebeldes e contristaram, entristeceram o seu Espírito Santo, porque ele pode, significa que pode ser rebelar contra a pessoa do Espírito Santo, pode entristecer a pessoa do Espírito Santo, pelo que se lhe tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Mateus capítulo 12, versículo 31 vai dizer, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém a blasfêmia contra quem? O Espírito Santo não será perdoado aos homens. E aí você pode examinar também Atos capítulo 5, versículo 3, né? Até o versículo 9, Efésios capítulo 4, versículo 30, né? E em Atos capítulo 5, a gente acompanha aquele caso, né, fatídico entre Ananias e Safira. Este caso que vale muito a pena você acompanhar aí durante o seu estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo também encoraja. Atos capítulo 9, versículo 31. Vai dizer que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Então veja que o Espírito Santo já estava trabalhando, encorajando, motivando a vida dos primeiros crentes ali na igreja, no livro de Atos dos Apóstolos. Ele fala, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 29, diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz o quê? Diz às igrejas. Então o Espírito Santo constantemente está falando, ele fala, ele continua agindo, operando no coração do ser humano. Ele guia, Romanos 8, versículo 14, vai dizer, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ele também testifica, João capítulo 15, versículo 26, mas quando vier o Consolador da parte do Pai, que hei de enviar, vou ler de novo, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então o Espírito Santo, a gente vê que ele também testifica, ele guia, ele ouve, né? E ele encoraja, ele dirige a igreja no Novo Testamento. Então vamos relembrar. Então o Espírito Santo tem sua individualidade com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo aparece em vários textos junto com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo também é uma pessoa com o Pai e o Filho né? O Espírito Santo pensa, tem sentimentos, convence, regenera,
Espírito Santo ama e foi enviado pelo Pai. Estamos chegando na parte final do nosso estudo e podemos dizer o quê? Que, portanto, à luz de todo o ensino bíblico, fica mais claro do que o Espírito Santo é uma pessoa que faz coisas que uma pessoa faz, possui qualidade que somente uma pessoa pode possuir. Ele tem emoções, inteligência, interage com outra pessoa. Ele ensina, testifica, orienta, dirige, ilumina, revela, fala, intercede, aconselha, defende, examina, regenera e por aí vai. Agora, negar que o Espírito Santo é uma pessoa significa negar a própria verdade da Escritura, já que ela é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que inspirou os autores da própria Bíblia para escrever o que nós temos hoje nas nossas mãos, que é as Escrituras Sagradas. E por fim, podemos dizer que sem dúvida era um grande privilégio dos apóstolos andarem com Jesus e habitarem com ele. Porém, muito maior ainda, olha aí, é o privilégio que temos de andar com o Espírito Santo, de tê-lo habitando em nós. Então nós encerramos essa primeira parte com essa explicação, que o Espírito Santo, ele habita em nós, ele é essa pessoa divina, que o Pai nos concedeu. Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vós. E hoje todo crente salvo tem dentro de si a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Quanto a isso, o apóstolo Paulo diz o quê? Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Glorificai, pois, a Cristo em vossos corpos. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser fortalecido e edificado através deste estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo sobre a pessoa do Espírito Santo aqui no nosso canal. Deus abençoe a todos.